Boa noite a todos. É com muito carinho, com muito amor que mais uma noite estamos aqui para uma palestra que o nosso amigo Elias Maluf, do Centro Espírita União, Humildade e Caridade, vem mais uma vez falar para nós. E hoje, nessa belíssima oportunidade, ele vem nos trazer a palavra de Jesus, o Sermão do Monte, que está sempre presente, sempre, em todos os tempos da humanidade, é sempre presente este Sermão do Monte, que vem nos falar da sabedoria, do amor, da humildade, de tudo aquilo que devemos fazer para nos evoluirmos e para estar sempre perto do Mestre Amigo e do nosso Pai Maior. Então, com muita sabedoria, vamos elevar o nosso pensamento e abrir o nosso coração para receber essa mensagem maravilhosa. Uma boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. É sempre com muito prazer e alegria que nós retornamos a essa casa, mesmo que virtualmente, para que durante esses minutinhos conversarmos um pouco e refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Eu sou Elias Maluf, trabalhador do Centro Espírita União, Humildade e Caridade. Então, nós nessa noite de hoje resolvemos falar um pouco da vida de Jesus, que está retratada nos 4 evangelistas, as suas lições, né? E nada é melhor para nós refletirmos sobre essas lições. E no momento máximo de Jesus, aquele momento que nós podemos dizer que é o coração do Evangelho de Jesus, constitui sem dúvida alguma o Sermão da Montanha, que é o título da nossa palestra de hoje. Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, como é conhecido. Jesus, quando nos falou do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, ele quis trazer para nós as virtudes que nós precisamos ter para que possamos ser bem-aventurados, para que nós possamos um dia galgar muito melhores, para que nós possamos estar um pouquinho mais perto de Deus, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, através das nossas ações nas nossas vidas, né? No Sermão da Montanha são 8 as bem-aventuranças, e elas estão todas galgadas em virtudes. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus, que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Então, quando Jesus nos fala das bem-aventuranças, cada uma delas está atrelada a uma virtude. Gandhi dizia que se nós perdêssemos todos os livros relativos à religião, se tudo se perdesse, se somente ficasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Porque no Sermão da Montanha nós temos todas as regras necessárias para o nosso crescimento moral, para a nossa evolução. E Gandhi sabia disso. E Gandhi não tinha nada a ver com o cristianismo e nem com o espiritismo. E ele afirmava exatamente isso. Perde-se tudo, mas não perdendo o Sermão da Montanha, nada se perdeu. Aí a gente entra na primeira bem-aventurança, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Qual é a virtude que Jesus nos pede com essa bem-aventurança? A virtude que ele está nos pedindo é a humildade. Se nós não formos humildes, nós não conseguimos chegar às outras virtudes. Então a gente tem que trabalhar primeiro a humildade, né? E a gente muitas vezes confunde, né? Nós achamos que a humildade é a simplicidade. E a gente ser simples no sentido material. Mas não é isso, né? A gente ser simples no sentido material, ser um pobre, ser um pedinte de rua, não quer dizer que nós somos humildes. Não tem nada a ver, né? Humildade tem a ver em nós nos conhecermos, nos nossos limites, nós sabemos o que somos, sabemos o que temos e, principalmente, sabermos ainda o que nós não somos
onde precisamos chegar, o que nós precisamos melhorar. Né? Muitas das vezes as pessoas se acham humildes, né? Se consideram humildes, mas a partir do momento que a pessoa não se conhece, que a pessoa não entende realmente o que é humildade, ela está equivocada nos pensamentos dela. Humildade é nós reconhecermos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Né? Como nós somos pequenininhos, né, diante de Deus. Quanto que a gente precisa evoluir ainda, quanto que a gente precisa nos melhorarmos. Nós precisamos reconhecendo que somos luzes, sim, mas como Jesus nos ensinou. Mas que todos nós temos também o nosso lado de treva. Nós não somos bonzinhos, nós não somos o tempo todo do bem. Nós temos luzes, sim, mas nós temos a treva também, que muitas das vezes ela atrapalha o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Isso é ter humildade, é reconhecer, é nós reconhecermos a nós mesmos. Porque se eu não me conhecer, se eu não saber como eu sou, se eu não saber como eu sou, se eu não me conhecer, como é que eu vou saber que eu sou humilde? Como é que eu vou afirmar que eu sou humilde, que eu tenho humildade? Não tem jeito, né, gente? Se eu sou arrogante, se eu sou orgulhoso, se eu sou vaidoso, né? Como vou saber o que eu preciso melhorar, se eu não aceito que eu não sou humilde? Humildade é a base de tudo, né? Sem humildade, eu não consigo me melhorar, eu não consigo me modificar. Se eu não consigo me transformar, eu não consigo crescer e nem evoluir. Né? Aí, eu sabendo como eu sou, né? Sabendo onde eu quero chegar, né? Sabendo o que eu preciso ter para crescer e evoluir, né? Que é assim que acontece em todos os setores das nossas vidas. Assim, você está no ambiente de trabalho, você quer galgar outros cargos, então você vai se transformando, você vai preparando, você vai desenvolvendo para você mudar seu cargo. Assim como na faculdade, no colégio, né? Isso faz parte da nossa vida, né? Em todos os setores. Né? A gente olha muito o lado material e a gente esquece o lado espiritual. Né? Mas para a gente saber onde nós queremos chegar, né, nós temos que melhorar esse lado espiritual, a moral. Né? Nós precisamos nos conhecer para que nós sabemos o que precisamos modificar em nós. Só assim a gente sabe o que a gente precisa modificar, né? Para que possamos trabalhar essa virtude da humildade, para que possamos realmente merecermos mundos melhores. Não é? Não acho vocês que porque o planeta está transformando em um planeta de regeneração, né, que a gente já está preparado para isso. Não. A gente tem que preparar muito mais. E não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conquistar esse planeta de regeneração. Né? E para que nós possamos conseguir chegar um pouquinho mais perto de Deus, a gente precisa ir trabalhando cada virtude. E essa primeira virtude, que é a humildade, é a base de tudo. Né? Porque esse é o nosso propósito. É de crescimento e de evoluirmos, de crescermos e de evoluirmos. Né? Crescemos moralmente, espiritualmente e evoluímos para chegar um pouco mais perto do nosso Pai maior. É assim que funciona. Né? A humildade é o que nos dá sustentação para que a gente realmente possa crescer. Quando Jesus nos fala, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, então ele nos pede para trabalhar essa humildade. Né? Então, por que para o mundo, né, quem são os bem-aventurados? Né? Como que o mundo conhece os bem-aventurados? Né? Quem são esses bem-aventurados do mundo? Né? São os ricos, os poderosos, os que têm poder, os que mandam? São os bem-aventurados do mundo? É assim? Não é, né, gente? Mas Jesus fala que são os bem-aventurados, são os pobres pelos espíritos. São todos os pobres que nós conhecemos? Não. Né? Se não são os ricos, se não são os pobres, né? São os mendigos, os moradores de rua? Não. Né? Basta ser pobre para ser bem-aventurado? Não, não é, gente? Então, não são os pobres que são compulsoriamente pobres, mas são os pobres que voluntariamente
são pobres, que eles estão voluntariamente, esses pobres de espíritos. Quem são esses? Né? Aqueles que não têm ambição, aqueles que não desejam nenhuma realização nas realizações do mundo. Vocês conhecem alguém assim? Né? Que não tem desejos materiais, que não querem conquistar nada no mundo, né? Que só trabalham para Jesus. A gente conhece? Tem um amigo nosso aí, né? Na história do Espiritismo aí, que a gente conhece muito bem, né? A gente ouve muito falar dessa pessoa, né? Quem que é, gente? É o Chico Xavier, não é isso? Né? O Chico Xavier ele podia ser rico. Imagina se ele recebesse todos os direitos autorais dos 412 livros que ele psicografou. Ele poderia ser muito rico, né? No entanto, ele não recebia nada, né? Ele deixou para a FEBRE e para as outras instituições os direitos autorais, né? Ele não quis nada para ele. Ele vivia com o seu salário, né? E ele achava que era suficiente, apesar de pouco, mas era suficiente para o seu sustento. Então, ele não tinha aquela ambição. E ele era pobre de espírito, né? Pobre voluntariamente e não compulsoriamente, né? E Chico Xavier tem uma passagem bem interessante, né? Que representa bem essa humildade, né? E Emmanuel sempre chamando a atenção de Chico, né? Daquela forma carinhosa de Emmanuel, né? E o Chico, com toda a sua luz, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, né? Ele estava passando por um momento muito difícil, né? Em que seu irmão desencarnou. E esse irmão, ele era casado e tinha um filho especial, né? E esse filho só ficava na cama e precisava ter cuidados, precisava de alguém para trocar a fralda, né? Precisava de alguém que fizesse tudo por ele, né? Precisava de uma outra pessoa para acompanhar ali. E alguém tinha que cuidar dele o tempo todo. E o irmão de Chico desencarnou. E a cunhada de Chico, casada com esse irmão, né? Ela entrou num processo de loucura com a perda do marido, né? Ela não se conformou. E ela precisou ser internada no hospital psiquiátrico. E a criança ficou com quem? Com o Chico. Mas o Chico trabalhava na fazenda modelo, né? Para poder manter e receber, né? Para poder se manter e receber seu salário, né? Salário material, ele precisava ter, né? Uma renda, né? Aí ele trabalhava também espiritualmente, escrevendo os livros, cumprindo a sua missão que foi destinada a ele. E ele entrou num processo de desespero, né? E ele começou a chorar. Ele chorava, né? E pensava, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar dessa criança, né? E de repente Emmanuel aparece para ele e diz: e aí, Chico, o que aconteceu? Vocês imaginam vocês? O Chico nesse sofrimento todo, né? E Emmanuel questionando o Chico, né? Aí, Chico, como que aconteceu, Emmanuel? Você não está vendo? O meu irmão desencarnou. E Emmanuel responde: tá bom, Chico. E aí? Né? Como, Emmanuel? Você não está vendo? Meu irmão desencarnou. A minha cunhada está internada no hospital psiquiátrico. E chorava, Chico. Chorava. E Emmanuel tornou a falar: e aí, Chico? Como, Emmanuel? Como você pergunta, e aí? Meu irmão desencarnou, minha cunhada está no hospital psiquiátrico e meu sobrinho está comigo. Como é que eu vou cuidar dele? Eu trabalho, né? Você fala o tempo todo que eu tenho que dedicar aos livros, às psicografias. Como que eu vou fazer? E Emmanuel simplesmente falou assim com ele: nossa, Chico, quantas vezes você já até visitou esse hospital psiquiátrico e você nunca chorou quando foi lá? E agora, só porque é sua cunhada que está lá, você chora? Quantas crianças você já atendeu, já cuidou, que estavam com os mesmos problemas do seu sobrinho? E agora, só porque é seu sobrinho, a dor ficou maior? E Emmanuel diz: a dor do Chico é maior do que a dor dos outros? Chico não falou mais nada. Ele voltou aos seus trabalhos, ele cuidou da criança. A criança mais tarde cumpriu a sua missão, desencarnou. Algum tempo depois,
e veio uma psicografia, agradecendo imensamente ao Chico, né, por tudo aquilo que ele fez com aquele espírito que necessitava daquele processo para poder resgatar os erros que ele cometeu. Então, aí, meus irmãos, nós achamos que nós temos humildade, mas quando a coisa acontece conosco, nós nos colocamos na posição de vítima. Né? Por que comigo? Né? Tinha que ser comigo, logo agora. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Né? Então, nós temos que pensar muito na forma como nós lidamos com essas situações. Né? Nós precisamos nos conhecer. Né? Humildade é uma virtude básica, né? Para que nós possamos trabalhar em nós e aprender realmente a sermos humildes. Se a gente não tiver essa humildade, se a gente não trabalhar essa humildade, que ela é básica, a gente não aprende a ser humilde. A gente só fala que é humilde e nós não somos humildes. E aí a gente entra na segunda bem-aventurança, que ela nos diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui, Jesus, nessa bem-aventurança, nos convida à resignação. Né? Por quê? Porque todos os que sofrem são bem-aventurados? Não. Nem todos os que sofrem são bem-aventurados. Porque nós, inclusive, temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está falando assim, bem-aventurados o bem o sofrer e o mal sofrer. Não é assim que está lá? A dor nossa, ela é uma dor evolutiva. É através da dor que nós encontramos, infelizmente, a maneira de nos aproximar de Deus. Né? Só através da dor. Quantas pessoas já vieram nos procurar dentro do centro espírita por estar passando por problemas difíceis, por dificuldades financeiras, por problemas familiares de diversas naturezas, com a dor até material, com sofrimento físico, né? E o único caminho que encontrou para a solução dos seus problemas foi através da religião, foi através do Espiritismo, que dá o conforto, o consolo, né? E mostra o porquê daquela situação, né? E por que nós estamos passando por esse momento, né? Isso tudo é um aprendizado, isso tudo é que a gente precisa refletir. Se a dor bateu a nossa porta, né? A gente tem que refletir, a gente tem que aceitar e não começar a reclamar, não começar a passar por ser coitadinho, né? Porque nós ainda precisamos da dor para crescer, para evoluir, né? E ela vai chegar num momento, essa dor, né? Ela chega em um determinado momento que a gente não vai precisar mais dessa dor, né? A gente não vai precisar desse instrumento de evolução, de crescimento para nós. Mas hoje ainda ela se faz necessária. Hoje ainda a gente precisa da dor para nos dar aquela sacudida, para nos dar aquela despertada, né? Mas não é só a dor sozinha que faz a gente evoluir, né? Que nos faz crescer. É uma forma como nós lidamos com ela, né? Por isso, o bem sofrer e o mal sofrer. Como nós estamos lidando com essa dor, né? Se eu me revolto, se eu fico bravo, né? Se eu falo que não merecia isso, eu estou dificultando, né, do meu processo de aprendizado, de crescimento. Agora, simplesmente eu paro, eu penso e aceito, né, essa dor, esse sofrimento, e peço a Deus que me dê força, que me dê sabedoria para passar por isso, né? Que muitas vezes nós passamos por dificuldades muito grandes mesmo, né? Que só nós sabemos o que está acontecendo dentro de nós, principalmente nesse momento de pandemia, né? E nós não podemos nos esquecer nunca que se estamos passando por dificuldades muito grandes, né? É porque nós somos espíritos fortes, né? Nós somos fortes o suficiente para passar por isso e vencer, não é? Nós vamos vencer sim, porque foi para isso que nós fomos criados, não é? O nosso aprendizado vai fazer com que nós possamos vencer as dificuldades, né? Com amor, com fé, né? Com a certeza absoluta de que Deus está sempre conosco. Ele não nos desampara nunca, né? Nós seremos capazes de vencer? Sim, com amor, com respeito, né? Com respeito ao próximo,
com humildade. Tudo isso são sentimentos, emoções que nós temos dentro de nós e nós precisamos aprender a controlar e colocar em prática no nosso dia a dia. A gente tem que praticar, a gente tem que desenvolver todos esses sentimentos que nós temos, não com revolta, né? Aí a gente passa para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? E nessa bem-aventurança, Jesus nos chama a atenção para a virtude da manseitude. Tão difícil uma pessoa mansa, né, gente? Uma pessoa calma, tranquila, nos nossos dias de hoje, com tantos problemas que a gente está vivenciando, né? Pessoa calma é a coisa mais rara do mundo, né? Mas quem são esses mansos, né? São as pessoas que em qualquer situação sabem enfrentar a situação na alegria, na dor, na dificuldade, sabem enfrentar com tranquilidade e serenidade, né? São esses os mansos, os que não brigam, né? Então, ser mansos, sermos pacíficos, é evitarmos conflitos desnecessários. Então, quando nós somos mansos, nós passamos a ser senhores de nós mesmos, nós passamos a dominar nós mesmos, nós passamos a entender a nós mesmos. Então, ser manso significa que eu não vou contrariar a opinião de ninguém. Não é assim? Não é porque eu sou manso que eu não vou contrariar a opinião de ninguém, né? Não é nada disso, né? Nós seremos sim mansos, né? Mas não há necessidade de briga, não há necessidade de conflitos, né? Nós podemos ser firmes sem precisarmos ser agressivos. Nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Em todas as situações, né? Nos nossos lares, né? Quando surge um conflito, no trânsito, né? No nosso ambiente de trabalho, né? Se eu entrar naquela vibração ruim da pessoa, né, que está em discussão, eu acabo discutindo com aquela pessoa, né? E a gente acaba falando que não deve, né? Porque a gente sai do nosso equilíbrio, né? Entra na faixa vibratória daquela pessoa e acaba discutindo, sim. E depois a gente se arrepende, né? Nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, quantas dificuldades, né, a gente tem que enfrentar, né? Que tira a nossa razão, tira a gente do equilíbrio, do sério, né? Como se diz no popular, né? E é nessa hora que a gente deve lembrar da água da paz de Chico, não é isso? Mesmo se a gente não tiver uma água ali para a gente dar um gole nessa água, né? A gente mentaliza ela espiritualmente, deixa ela ficar na nossa boca e assim que acabar a irritação, né? Que acabar aquele período ali de vibração ruim, né? A gente engole ela, né? Então, enquanto a gente estiver irritado, a gente vai banhando a nossa língua com essa água da paz de Chico, né? Sim, nós podemos falar o que pensamos, né? Não é assim? A gente não precisa ser omisso a todas as situações. Mas se a gente fala no momento da briga, da discussão, nós estamos botando mais lenha na fogueira. Mas a gente precisa falar no momento certo. No momento do conflito, se eu começar a vibrar na mesma forma, né, eu simplesmente vou alimentar aquele conflito. E não vai resolver nada, né? Muito pelo contrário, né? Então, se eu souber manter manso, sereno, né, e depois eu posso falar o que eu penso de uma forma certa, né? Eu não preciso enfrentar naquele mesmo momento, né? Eu posso sim expressar a minha opinião, né? Mas no momento certo, mantendo o meu equilíbrio, né? Porque quantas dificuldades nós podemos evitar se nós aprendermos a ser mansos, né? Quantas tragédias, né? Quantas ruínas, né, que já se passaram aí por causa de uma discussão, né? Então a gente constrói a nossa evolução durante muito tempo na nossa vida. A gente prepara para isso, né? E assim, em questão de minutos, a gente pode perder tudo. A gente levanta bem naquele dia, a gente está bem-humorado, trabalhando no bem, fazendo a caridade, né? E de repente, por causa de um desentendimento bobo, às vezes no trânsito, a gente desequilibra, né? Por causa das nossas atitudes, a gente perde tudo que construiu durante aquele dia.
aí no dia seguinte a gente tem que recomeçar tudo de novo, né? Então, é bom a gente refletir sobre o nosso impulso de revidar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na quarta bem-aventurança, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós aqui estamos falando de uma virtude maravilhosa, que nós também precisamos desenvolver, né? E nós estamos falando aqui da fé. Essa palavra tão pequenininha, né, gente? Fé. E que tem um poder enorme, que Jesus dizia: se nós tivermos fé do tamanho de grão de mostarda, nós poderíamos remover montanhas. Que montanhas são essas? São as montanhas das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, que nós podemos remover de dentro de nós. A fé que Kardec nos ensinou, a fé raciocinada, não aquela fé que eu falo, que eu acredito que tenho e, na maioria das vezes, eu não tenho, né? Na hora do desespero, na hora da dificuldade, na hora dos nossos problemas, né? A minha fé vai embora. Aí nós questionamos, nós compreendemos, né? Não é assim? É a fé raciocinada, é a fé que enfrenta a razão, né? Nós compreendemos essa fé. E tem uma passagem muito interessante no Evangelho, uma passagem de Jesus, que diz assim, que Jesus estava lá com os seus discípulos, quando chegou um pai desesperado e falou com Jesus: Jesus, cura meu filho. Ele se joga no fogo, ele se joga na água, e eu trouxe para os seus discípulos curá-los, e eles não conseguiram. E Jesus vai até o menino, faz uma oração e cura o menino. E enquanto Jesus faz isso, os discípulos chegaram para ele e falam: Mestre, por que nós não conseguimos curar o menino? E Jesus simplesmente responde: por causa da vossa pouca fé. Quantos de nós hoje buscamos coisas materiais e temos um vazio dentro de nós? E só Deus que preenche esse vazio. É a gente buscando Deus através da fé. Porque buscar bens materiais não significa nada para nós, porque nós vamos desencarnar e vai ficar tudo aí. Mas a gente buscar conquistas espirituais, quando a gente desencarnar, nós vamos levar toda essa conquista conosco, né? Através da fé, da humildade, da esperança. São essas virtudes que a gente vai trabalhando e que nós vamos crescendo e evoluindo. E aqui da bem-aventurança, né, nos diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aqui Jesus fala sobre o perdão, sobre perdoar. Perdoar é esquecer? Não, né, gente? Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando nós nos lembramos daquele fato ruim que aconteceu conosco e nós não nos ressentimos. Não é sentir tudo aquilo de novo que passamos naquele momento. Não é relembrar para que a gente possa vingar daquela pessoa, para que a gente possa ter motivos para falar mal daquela pessoa, né? A gente tem que trabalhar esse perdão. Perdoar é nós usarmos aquele fato e aprendermos alguma coisa com ele. Se nós passamos determinada situação, né, se nós fomos prejudicados pelo outro, a gente não deve repetir o mesmo erro do outro. A gente tem que aprender com aquilo, né? Não nos fazermos com o outro o que ele fez conosco, né? Não é não vingar, não é ser vingativo, né? A gente fala muito, né? Você viu o que fulano fez comigo? A gente usa muito essa frase, né? Que o fulano é um pobre de espírito, mas eu o perdoei. Mas Deus há de castigar ele. A gente perdoou? Não, né, gente? A gente joga todo o peso em cima de Deus para poder castigar aquele fulano que está interferindo na nossa vida, né? Então, perdoar significa nós doarmos luz, nós doarmos amor, tirar de dentro de nós toda aquela mágoa, né? Aquele ressentimento que a gente tem por aquela pessoa, né? E cada um vai responder pelos seus atos, com certeza, né? E olha, hein? Deus é tão maravilhoso, né? Na sua sabedoria tão imensa,
que quando ele nos fala para a gente perdoar, ele não quer que a gente despeje o mal para o outro. Esse pensamento vem, né? Se esse pensamento vem, né, da gente vingar, se a gente desejar mal ao outro, né? E o que a gente faz? A gente faz uma oração, né? A gente faz uma oração, que a oração é luz, né? Por isso que nos ensinou Jesus a perdoar 70 vezes 7. E até hoje ainda nós não praticamos esse perdão, né? Porque se nós emanarmos luz para aquela pessoa, o maior beneficiado é nós mesmos. A gente transmite essa luz através da oração, né? Aquele indivíduo que eu desejo que eu preciso perdoar, né? A gente vai trabalhando isso, eu vou perdoando ele, né? Essa é a misericórdia, né, gente? Então, quanto mais misericordiosa a pessoa é, mais recebe. Flui naturalmente as bênçãos para a pessoa que perdoou. Não é isso? Né? Se eu desejo bem para a pessoa, né, eu recebo esse bem também. Se eu desejo mal, né, eu estou recebendo esse mal também. Aí, a sexta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm puros os corações, porque virão a Deus. Aqui Jesus nos fala sobre a espontaneidade. Quando Jesus nos fala da pureza do coração, né, ele pega uma criança como exemplo, né? Então, se a gente pegar um grupo de crianças, reuni-las, né, crianças que elas nunca se conheceram, né, logo essas crianças já estão brincando, né, já estão interagindo, né? E se por algum motivo qualquer elas começam a brigar, né, passa-se um tempo e daí a pouco elas voltam a brincar normalmente, né? Elas pensam, elas agem como se não tivesse acontecido nada, né? A criança tem essa pureza do coração. Ela vê o outro como igual a ela, né? Isso é que nós precisamos trabalhar, isso é que nós precisamos ter, essa pureza em nosso coração, que é muito esquecida entre nós, né? Se a gente briga com alguém, a gente já logo pensa em afastar essa pessoa da nossa vida, a gente não pensa em reconciliar, a gente vai deixando essa pessoa afastada do nosso meio que a gente convive. Então a gente precisa ter essa espontaneidade da criança, essa pureza que tem no coração da criança, né? A sétima bem-aventurança, né, nos diz: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui Jesus nos convida a colocarmos no lugar do outro, né? Difícil, né, gente? Né? Para que nós sentimos a dor do outro, né? Porque a gente julga, a gente acha que o outro é merecedor daquela dor, né? E a gente acaba, assim, muitas vezes, não auxiliando aquela pessoa, né? Mas se a gente nos colocarmos no lugar do outro, a gente vai entender isso, a gente vai compreender a situação, a gente não vai julgar mais o outro, né? Isso é a pacificação. Então, nós vamos entender o sofrimento do outro, o processo que o outro está passando naquele momento. E se nós realmente colocarmos em prática a lei do amor, se nós fazemos com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco, a gente está melhorando um pouquinho o nosso planeta, né? Está melhorando o nosso lar, está melhorando o nosso convívio, né? Aí sim nós estamos demonstrando que nós estamos aprendendo todos os ensinamentos que Jesus colocou para a gente. Na oitava e última bem-aventurança, ele coloca assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa última virtude, bem-aventurança, simplesmente nos traz a virtude da caridade, né? O que é caridade, né? É muito fácil a pessoa falar que faz caridade, né? Mas a caridade é você colocar o amor em ação. Eu colocar o amor nas minhas atitudes, né? Por exemplo, né? Se eu estou na minha casa e alguém bate a minha porta e pede um copo de água, né? E eu vou atender essa pessoa, isso é caridade? Depende. Vai depender da forma como eu vou atender essa pessoa. Se eu estou ocupado, se eu estou assim fazendo alguma outra tarefa e essa pessoa vem me incomodar, e eu pego aquele copo d'água e entrego para aquela pessoa, mas de uma forma assim, por obrigação, para ficar livre daquela pessoa, isso
eu posso considerar que é caridade, que eu estou fazendo a caridade? Se eu estou fazendo por obrigação? Não, né, gente? Não conta. Não é? Mas se as nossas atitudes com o próximo, né, com o nosso irmão, se eu mudar essa minha atitude, se eu pegar aquele copo d'água com carinho, vou lá, atendo ele, aqui meu irmão, toma, você pediu o copo d'água, está aqui, né? Espero com a maior boa vontade de ele terminar, e às vezes até levo uma palavra amiga para esse irmão, aí sim eu estou fazendo a caridade, eu estou fazendo com amor. Né? Mas quando a gente pratica essa caridade, né, quem é que é o maior beneficiado? Né? Você acha que é o outro que a gente está atendendo naquele momento de desespero, naquele momento que ele pede uma esmola para a gente, naquele momento que ele pede um prato de comida para a gente, um copo d'água? Não. Quem recebe isso somos nós mesmos. Né? Vocês já perceberam assim, quando você vai fazer uma visita a um doente, a um asilo, ou você vai aplicar passes nos hospitais? Claro que nesse momento de pandemia a gente não está praticando isso, mas quando a gente estava, né, nas nossas atividades, a gente tinha essas tarefas, né, de aplicar passe nas pessoas que estavam adoentadas, internadas nos hospitais e até mesmo nos seus lares. Né? Então a gente ia com aquele amor, com aquele desprendimento, né, com aquela vontade de fazer a nossa parte, fazer a nossa boa ação, a nossa caridade. A gente chega lá, aplica o passe naquela pessoa, né, ou faz aquele trabalho ali na assistência social, e quando a gente retorna, a gente sai dali e fala, nossa, né, como que eu saí bem daqui, olha quanto que eu recebi. A gente percebe logo a transformação, essa doação que a gente recebe. Agora, se a gente for com má vontade, né, com o objetivo simplesmente de atender a uma obrigação, né, eu vou lá porque é obrigação minha, porque é conhecido meu, né, ou porque fulano me pediu, isso não é caridade. Não é porque você está entregando uma moedinha a um pedinte no sinal, para você se livrar dele, que você está fazendo caridade. Pelo contrário, vamos colocar o amor nas nossas ações. Aí sim, né? Caridade é amor em ação. Né? Então, queridos irmãos, Jesus trouxe para nós essas 8 bem-aventuranças, né? Como um caminho para ser seguido. Se nós conseguirmos colocar em prática o que ele nos falou, com toda certeza, o nosso caminho será um caminho de luz. Será uma jornada de crescimento, será uma jornada de evolução. E vocês podem ter certeza que cada virtude dessa que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai aprendendo, que a gente vai conquistando, né? Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, né? Nós estamos nos melhorando e estamos melhorando o planeta que nós estamos vivendo. Né? Então, assim, essas virtudes de humildade, resignação, mansuetude, fé, perdão, a espontaneidade, a compreensão e a caridade, todos nós somos capazes de desenvolvê-lo em nossas virtudes, em nossas vidas, essas virtudes. Não é? A gente tem que jogar isso para fora, a gente tem que despertar para essas virtudes que estão ao nosso alcance. Né? E Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ninguém olha o Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Sermão da Montanha, e como todos os outros ensinamentos de Jesus, não pode ser apenas lido, né? Ou ouvidos. Né? É necessário que a gente coloque na mesma posição dele, né? Como foi dito, de alta espiritualidade, para que a gente possa entender, para a gente possa estudar, né? Para a gente possa entender essa grande mensagem de Jesus. Então vamos estudar o Evangelho de Jesus, vamos estudar a doutrina espírita, vamos nos aprofundar nos ensinamentos que ele deixou para nós. Vamos aproveitar o tempo que ainda nos resta aqui na Terra, para que possamos nos melhorarmos a cada dia. Agradeço muito a oportunidade do trabalho nessa noite, essa reflexão que nós fizemos juntos. Espero ter podido deixar para vocês aqui a mensagem de Jesus, que eu só tenho gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus e a tudo
a espiritualidade maior que sempre me proporcionou essa oportunidade de trabalho. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus. Muito obrigado. E depois desse belíssimo ensinamento, dessas palavras de conforto, de sabedoria, que possamos ter uma reflexão durante essa semana, que Jesus nos guie em nossos pensamentos e que tenhamos uma semana de amor, de harmonia, de paz e de paciência e tolerância que todos nós estamos precisando, né? Nesse momento tão difícil que está passando o nosso planeta. Que Jesus nos abençoe, nos conforte, nos fortalecendo sempre com o seu amor e com a sua sabedoria. Que a nossa semana seja maravilhosa em nome de Jesus. Continue em nosso canal, continue nos prestigiando e dando o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.